me imagino com festa junina. Que eu achava tão engraçado. Pensei, nossa, em Brasil tem uma festa junina que dura um mês inteiro. Depois você fala, não, depois tem a festa junina. Mas meu Deus, 2 meses de festa. Nós damos uma festa. Eu achei engraçado. Eu lembro que a Bela, minha filha, ela tinha 5 anos e estava na escola e ela ia para a festa junina da escola, super brava comigo, porque eu coloquei aquele vestido da festa junina e ela achava tão feio. Nossa, vestido tão feio. E era pra ser feio, né? Mas vai explicar isso pra ela. Tem 5 anos, nunca vi nada assim, primeira vez, ela falou, mas eu tô indo pra uma festa, eu vou usar isso. Eu entendi, tadinha. Mas foi engraçado. Também outras memórias, eu lembro estando aqui para Natal e em dezembro é verão aqui. Eu não estou acostumada a isso. Que incrível! Porque nos Estados Unidos, dezembro é inverno. Mas aqui eu consegui ir até a praia para Natal. Foi muito incrível isso. Eu gostei. Tem várias memórias incríveis estando aqui. Memórias é um presente bem especial de Deus, que Deus nos dá. Boas memórias é um presente, mas também como ruins ou maus memórias também são um presente de Deus. Por quê? As más memórias podem ser utilizadas para te advertir, né? Te ajudar a lembrar uma coisa que te feriu, que não te fez bem, para você tomar cuidado com isso. As boas memórias são boas porque quando você está triste, você lembra uma boa memória e te levanta o espírito, né? Te ajuda a ficar feliz, te faz rir. Sim. Eu não sei se aconteceu com você alguma vez, estando no ônibus, e você está lembrando uma coisa engraçada, fica rindo sozinha, parecendo louca. Para mim passou várias vezes. E mesmo nem pensando na coisa, eu rindo sozinha. Mas é muito engraçado, né? Você pensa em uma coisa e dá para rir. Mas sendo também lembrada, é um instrumento muito forte, muito poderoso, que pode ser usado para impactar a vida das pessoas de uma forma positiva, né? E eu quero ler uma passagem na Bíblia que fala exatamente sobre isso. Então vamos para Mateus 26. Vamos. Versículo 6 ao 13. Vamos tentar. Imagine que tem uma Bíblia para ir ao seu lado e tem uma Bíblia, pode compartilhar com você. Sim. Está vendo? Diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele ainda se encontrava inclinado à mesa. Os discípulos ouviram isso, viram isso e ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro, em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Uau. Que incrível! Jesus mesmo falar que onde estiver falando, não importa o idioma, não importa continente, não importa cultura, não importa nada, onde o evangelho esteja anunciado, vai ser lembrado o que ela fez. Que impacto! Ela teve um impacto globalmente. Jesus, nesse momento, já estava dando, vamos dizer, desconforto para os
líderes religiosos, os fariseus naquele tempo. Por quê? Ele estava já jantando, comendo com Simão leproso. E naquele tempo os leprosos eram conhecidos e vistos como impuros. Se você estivesse com leproso, então você é impuro. Ia ser isolado de toda a comunidade. E Jesus estava aí comendo com ele e entra uma mulher. Uma mulher, para entrar na casa onde os homens estão comendo, era muito mal visto. Principalmente porque as mulheres eram consideradas muito menos, né? Não eram importantes. E as pessoas, eu quero dizer, os líderes religiosos, né? Os fariseus, começaram a julgar ela, falar mal dela. Todo baseado na opinião deles, né? Começaram a falar e demonstrar a desaprovação que eles estavam sentindo contra ela de uma forma bem degradante hacia ela. E o que Jesus fez aqui? Ele a defendeu, mas não só porque ele valorizava ela, porque ele viu a fé dela. Ele viu que ela fez uma coisa muito linda, não por causa do perfume, ou porque o perfume era caro, mas porque as ações dela mostraram que ela acreditava que ele era o Messias. Então, por que ela deu tudo para Jesus? Esta mulher, ela era segura. Ela sabia exatamente o que ela queria fazer indo lá. E ela não se importou. Ela sabia, vou ser criticada, vou ser enfrentada, não vão gostar que eu vou lá, mas eu não me importo. A missão que ela tinha era de chegar a Jesus. E não importava o que estava ao redor dela. Também ela não se importava quanto o leproso, porque então ela também ia ficar impura ou doente. Ela encontrou algo mais precioso que as opiniões das pessoas para com ela. E ela encontrou algo mais precioso que o temor ou medo da saúde dela, que era Jesus. As ações dela mostraram a fé que ela tinha. Essa força veio da fé dela. Ela sabia que Jesus era o Messias. Ela não tinha dúvida e tratou ele desse jeito. Tem que pensar, como eu trato Jesus como o Messias para mim? Ela sabia que Jesus era filho de Deus. Não tinha dúvida disso. E que ele era o único que podia salvar a alma dela, dar o perdão e sanar o coração dela. Sabe que ela estava tão agradecida com Jesus que ela sentia que ele era mais precioso que qualquer outra coisa que ela tinha. E na cultura judia, eles davam um frasco, eles davam um dote antes de você casar. E era um frasco de alabastro, como ela tinha, ou uma caixa de alabastro. E enchia esse frasco ou essa caixa com perfumes ou azeites para você se preparar para o casamento. Né? E isso era bem caro, era um presente. É interessante que ela pegou esse frasco e quebrou esse frasco e derramou tudo em cima de Jesus. Não tinha mais esse frasco. Ele era mais valioso que ela. Mas o que significa isso? Significa que aí ela estava demonstrando a devoção para o resto da vida que ela ia ter com ele. Ela fez uma aliança com ele nesse momento. Muito bom. Eu estou me dando ao Senhor o resto da minha vida, porque isso era esse é o casamento, né? Uau! Então ela quebrou e derramou-se em Jesus. Ela entendeu a necessidade que ela tinha por Deus. Ela entendeu quem era Deus. Não pensou, nossa, mais nada que eu tenho, mais nada
em quem ela era. E ela estava segura como mulher, mesmo entrando e interrompendo a comida dos homens. Ela se sentiu segura. Mesmo sabendo que ela era considerada menos importante. Ela sabia que ia ser criticada, mas Jesus viu a fé dela, a coragem dela e a confiança dela, e Ele a levantou por causa disso. As ações dela inspiraram a outros, e até o dia de hoje estamos falando dela e nos inspira hoje também. As ações dela nos inspira ao quê? Nos inspira de ter fé ao invés de medo, né? Confiança ao invés de apreensão, e convicção ao invés de dúvida. Sua fé pode mover montanhas, mas sua dúvida pode criá-las. Hoje em dia, algumas mulheres duvidam muito delas mesmas, não são seguras. Algumas mulheres querem ser homens, alguns homens querem ser mulheres. Tem muita dúvida, mas eu tenho certeza que Deus, Ele não erra. Ele nos faz perfeitamente. Não somos perfeitas, né? Só pergunta a pessoa ao seu lado se você é perfeita. Não somos perfeitas, mas somos feitas perfeitamente por Deus. Só temos que encontrar, né, nossa segurança em Deus, nosso propósito em Deus. Não se preocupar e não focar em que você não é, ou que você não tem, mas quem Deus quer que você seja e por que Deus criou você. Cada um aqui é especial, importante e poderosa. Só que você talvez não acredita nisso, mas você é. Então por que a gente não dá tudo para Jesus? Como essa mulher deu tudo para Jesus? Talvez não acreditamos que Jesus é nosso Messias, nosso Salvador. Talvez temos medo. Se eu dou tudo para Deus, ainda assim pode ser que eu não vou estar bem. Pode ser que meu coração ainda vai estar ruim. Pode ser que eu ainda vou ser triste. Pode ser que eu ainda não vou ter ainda vou estar com essa amargura, essa dor no meu coração. Talvez tenha medo, não sei se Deus pode sanar meu coração. Essas dúvidas. Vamos, linda. Gratidão nos ajuda a não esquecer, lembrar da presente da memória, de lembrar todas as coisas incríveis que Deus já tem feito em nossa vida. Isso te ajuda a ter fé. Eu lembro quando chegamos aqui no Brasil, foi em 2011. E a gente veio para implantar a igreja. Então não tinha igreja aqui para nos dar um visto missionário. Então a gente veio como turistas e você não pode alugar um apartamento como turista. Não tem os documentos, não dá um apartamento para qualquer pessoa. Mas eu sabia que a Bíblia diz: não se preocupe, eu vou dar tudo que você precisa. Então tá bom, Deus. O Senhor vai dar, eu vou jejuar até o Senhor dar. Uau. Imagina, vindo aqui com suas crianças. A Isabela tinha 4 anos, o Felipe tinha 6 anos. Eu, meu marido e nosso time que veio aqui. Então comecei a jejuar. E um dia, buscando na internet, encontrei um apartamento. Aí eu fui lá no apartamento em São Paulo, em Tatuapé. E eu vi aquele apartamento. Mas era tão pequenininho que até o banheiro, assim, tava num triângulo assim, para tomar banho. Você ia bater seus braços por todo lugar e ficar suja. Não ia conseguir. Para tomar banho. Aí eu pensei, até ficar assim, fiquei decepcionada. Nossa, esse apartamento tá muito caro, porque queria um monte de
dinheiro para esse apartamento. E estava muito pequeno. Não dá. Não, sorry. Desculpa. Mas entenderam. Bom, aí eu estava de volta para o metrô. E quando eu estava voltando no metrô, aí eu encontrei outro apartamento, outro prédio. E tinha um aviso que dizia, tratar com o proprietário. Aí eu pensei, se eu explicar para o proprietário que a gente veio aqui fazer, talvez ele nos ajuda, porque estamos entrando com todos os documentos, só que não tinha no momento. Fui lá, vi o apartamento, no final deu certo, conseguimos o apartamento. E eu fiquei muito agradecida com Deus. Foi 2 dias depois eu comecei a jejuar. E o incrível é que esse prédio, ele não estava na internet. Não tinha como eu encontrar esse apartamento se eu não passar na frente. Então eu acho que, obviamente, foi Deus que me levou aquele outro, horroroso, nem ia gostar, para voltar e ver aquele que ele tinha planejado para mim. E isso foi Deus. E nesse começamos tudo. Aí começamos as reuniões devocionais, bate-papo, estudos bíblicos, discípulos, tudo que a gente faz na igreja para ajudar. Seguir crescendo em Deus, começamos naquele apartamento. Depois, quando começamos a crescer muito o apartamento, eu fui na salão de festas. E aí tivemos várias reuniões. E foi incrível. Mas é Deus que dá as coisas. Deus que planeja tudo. Estou muito agradecida com Deus, cuida da gente. Sim. E Ele dá e supre nossas necessidades. Sim. A única coisa que os fariseus deram de novo com minha amiga e consegui amá-la, mas porque Deus me permitiu começar a ajudar muitas mulheres em Brasil, em São Paulo e aqui. E eu me sinto muito honrada de estar aqui com todos vocês. Eu me sinto muito honrada de ver a igreja de São Paulo e Campinas e São Carlos também. Me sinto muito honrada de poder ajudar as mulheres. Então Deus usa seu coração para ajudar a outros. Isso é uma honra muito grande, que a gente não merece, porque quem é a gente? Mas Ele dá essa oportunidade. Jesus, Ele honrou essa mulher por causa da fé dela. Então, onde estiver anunciado o Evangelho, tudo ia ser falado em lembrança, em memória dela. E hoje, até o tempo que você permitir, você também é escolhida para ser lembrada hoje. Mas do que você quer ser lembrada? Deus escolheu você hoje para ser um instrumento dele, de inspiração para outras mulheres. Não porque a gente é incrível, mas porque Deus é poderoso. E pode fazer qualquer coisa com quem for. Me usou. Se me usou, pode ser usado. Com certeza. Deus chama as coisas que não são como se fossem. Sim. Ele tem esse poder. E Ele ainda quer usar sua vida para ajudar a sanar e ajudar a outra pessoa também. Como diz em 2 Timóteo, a última escritura. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, né? Desde sempre, desde antes que você nasceu, Ele já tinha isso em mente para você. Por que a mulher deu tudo? Vamos concluir os pensamentos aqui. Por que a mulher deu tudo? Porque ela acreditou que Jesus era o Messias. Ela tinha fé. Se você está aqui, você já tem fé em Deus. Amém. E só fortalecer sua fé. Por que a gente não dá tudo? Talvez estamos permitindo o nosso medo atrapalhar nossas ações. Mas isso pode mudar. E por que honrar a Deus? Porque Ele já escolheu você.
desde antes, para ser um instrumento de inspiração para outras mulheres. Vamos escolher de ser lembradas por nossa fé e por ser instrumentos de Deus. Eu quero animar a todos aqui. Se você já não começou a estudar a Bíblia, estuda a Bíblia, porque a Bíblia te ajuda a ter fé, não só com Deus, em qualquer área da sua vida. Você começa a ser uma mulher confiante, segura, com coragem, com fé, sem medo. E os pensamentos das outras pessoas não dominam sobre você. Eu quero animar você a tomar uma decisão. E se você já está estudando a Bíblia, toma a decisão de já se arrepender e já se entregar a Deus. Porque faz tempo que Deus quer usar você. Está chegando tarde. Já faz a decisão hoje. E você só vai ficar mais forte, mais sólida. E é isso que Deus mais quer para você. E assim Ele vai honrar a sua vida. Para Deus ser toda a glória. Muito obrigada. Obrigada, linda. Que especial. Uau! Eu sempre fico muito emocionada quando eu estou com a Linda e quando ela prega, porque é o coração dela, né? É a vida dela. Então, estar com ela é aprender sempre, aprender o quanto ela ama a Deus, o quanto ela se entrega, se dá. E hoje ela nos deu uma missão aqui, né? A missão de chegar até Jesus. Não importa o que os outros estão pensando, não importa o que você está vivendo, o momento que você está vivendo, a missão é chegar até Jesus, é dar o coração, é escolher ser lembrada pela sua fé, pela sua entrega, né? E todas nós podemos decidir isso hoje, agora, né? De escolher isso. É muito incrível pensar que nós podemos escolher. Essa mulher, nesse tempo, ela foi muito crítica. Eu fico imaginando aqueles homens ali, aquela sala cheia de homens, e só ela lá, aos pés de Jesus. Hoje nós estamos num lugar, num país livre, nós podemos expressar nossas opiniões. Obviamente ainda tem um preconceito ou outro, mas nós vamos, né? Nós somos mulheres que enfrentamos. Sim. Mas nós somos mulheres que enfrentamos o nosso coração, o nosso passado, os nossos traumas, para chegar a Jesus e fazer diferença na vida de outras mulheres. Sim. Esse é o chamado. Isso. Obrigada, Linda. Muito bom. E nós temos um presente para a Linda. Porque queremos agradecer. E queremos